Essa manhã a gente dá continuidade ao nosso estudo no livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 5, né? Demos entrada aí no Sermão do Monte. E eu gostaria hoje de tratar de um tema que nós tratamos no último culto que nós fizemos na casa da irmã Marineide. Nós falamos sobre ser sal da terra. Esse foi o tema da nossa conversa. Só que eu não falei tudo. E tinha muita gente da igreja que não estava lá, e eu acredito que esse seja um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Então o Senhor me direcionou a tratar esse tema com vocês novamente, tendo aqui a presença dos irmãos que naquele momento não puderam estar. Então, meus irmãos, dando continuidade, podem abrir a Bíblia de vocês no Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o verso 13. A gente vai dar continuidade aí no Sermão do Monte. E hoje a gente vai ver que Jesus fez uma transição nos seus ensinamentos. A gente estava estudando aqui nos últimos domingos sobre as bem-aventuranças. E Jesus, então, a partir desse ponto, quando termina as bem-aventuranças, ele muda o foco do seu ensino. Na primeira parte das bem-aventuranças, ele estava descrevendo como são os seus discípulos. Quais são suas características, quais são suas virtudes e quais as bênçãos que eles recebem que os tornam verdadeiramente felizes. Só que agora, a partir desse ponto, a partir do versículo 13, Jesus deixa de falar das bênçãos e começa a tratar das responsabilidades que existe na vida de todo crente, de toda crente. Ele deixa de falar daquilo que nós somos para falar daquilo que nós fazemos. Por isso, meus irmãos, prestem aí muita atenção em tudo que iremos tratar, tudo que iremos ler. Porque se você se considera um filho de Deus ou uma filha de Deus, saiba que você será cobrado por essas coisas que nós iremos tratar aqui nessa manhã. E caso você não se considere ainda alguém cuja vida pertence ao Senhor, saiba agora qual é a vida que Jesus está te convidando a viver. Mais uma vez, a gente não pode perder de vista que Jesus estava dirigindo o sermão, o Sermão do Monte, aos seus discípulos. Ele estava ali diante de uma grande multidão de pessoas. E dessa multidão, quando Jesus se assentou para ensinar, alguns se aproximaram dele. Então Jesus está tratando com aqueles que o temem, aqueles que o conhecem, aqueles que criam em Jesus, que se arrependeram de seus pecados e que tinham certeza que Jesus tinha vindo para salvá-los. Isso é muito importante porque a gente corre o risco de achar que essas responsabilidades que a gente vai tratar aqui são opcionais, quando na verdade elas não são, elas são obrigatórias a todo aquele que se enquadra como um cristão ou como uma cristã. Então vamos ler aí Mateus capítulo 5, verso 13. Se quiserem ler, está aqui na tela também. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e querido, bendito seja o teu nome. Estamos diante da tua santíssima palavra, Senhor. Mas nós somos pecadores, Pai, limitados na nossa mentalidade, limitados na nossa compreensão. E precisamos, Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos esclareça, nos ajude a compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa manhã, através dessa porção, desse pequeno trecho da tua palavra, Pai. Que o Senhor não encontre barreiras, não encontre obstáculos na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor não tenha concorrente dentro de nós com a nossa atenção, Pai. Que tudo possa estar totalmente voltado para o Senhor, para entendermos e discernirmos o que o Senhor deseja nos falar essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui começa a tratar sobre de que forma seus discípulos, que juntos formam a sua igreja, influenciam o mundo onde eles estão. E ele usa uma metáfora para isso. Nós tratamos isso lá na casa da irmã Marineide. O que é uma metáfora? Metáfora é quando você usa as características de uma coisa para comparar com outra e ajudar a pessoa a entender o que você quer dizer. Então, se eu digo aos irmãos que minha esposa é como um raio de sol, quando chega me anima, me encoraja, traz alegria, renova minhas forças, quando está perto de mim, é uma metáfora. Eu estou usando uma característica de uma outra coisa, que os irmãos conhecem, sabem o que é que um raio de sol lhe causa, para vocês entenderem como é que eu vejo minha esposa. Estou pegando emprestado características de algo e comparando com outra coisa, para facilitar a compreensão. E é isso que Jesus está fazendo aí nesse texto. Ele usou uma metáfora aí. Qual foi? Diz que vocês quem?
discípulos, né? Ele está falando com seus discípulos, que são vocês, né? Graças a Deus. Vocês são o sal da terra. Isso é uma metáfora, né? O sal, meus irmãos, ele influencia sem ser visto. O sal influencia quando ele se infiltra na comida, quando ele se infiltra ali no alimento. Mesmo que ele não seja visto, ele é sentido quando ele está presente e faz falta quando não está também. Mas para entender melhor a importância dessas afirmações que Jesus faz nesse texto, vamos ver algumas características dessa figura que Jesus trouxe para comparar com a sua igreja. Se ele está usando uma metáfora, ele usou o sal como uma comparação com a sua igreja, então quer dizer que existem coisas no sal, existem propriedades, funções, características que nos ajudam a entender quem o discípulo de Jesus é, quais são também suas funções, suas características e suas propriedades. Então tudo que a gente conversar aqui, tem em mente de que nós não estamos falando somente do sal, Nós vamos tratar muito sobre esse tempero, que todo mundo tem aí na sua casa, todo mundo tem na sua despensa, mas como toda metáfora, o principal foco da lição não é o sal em si, são os discípulos de Cristo, são aqueles que dizem que o conhecem e que o temem. A característica mais óbvia que tem no sal é que ele tem o potencial de mudar o meio onde ele é colocado. Ele tem um poder justamente no fato de ele ser diferente das coisas com as quais ele tem contato. O poder do sal está justamente no fator de ele ter uma propriedade que as outras coisas não têm. Então, quando ele entra para acrescentar, para trazer algo novo, trazer algo diferente, trazer algo que antes estava em falta. Mas, se o sal for diferente, como ele tem que ser, ele pode ter algumas funções. Quais são elas? A primeira é conservar. Quando não se tinha geladeira, nem freezer, há muito tempo atrás, acredito que ninguém tenha pegado essa época aqui, mas ouviu falar certamente. A única forma de impedir que um alimento apodrecesse, que uma carne se tornasse impura para o consumo, impura para o alimento, era passar o que nela? Sal. Era salgar a carne por completo, passar sal nela toda. E inclusive a gente faz isso em algumas carnes hoje, Não, às vezes não mais tanto para conservar, mas para dar um sabor diferente, dar um toque diferente. A carne que chega para nós, que a gente compra no mercado, ou às vezes que você pesca, ou que você abate, um frango, abate um porco, ou enfim, a carne que chega na sua casa, seja lá de que natureza for, ela é um pedaço de um corpo morto. A gente matou um bicho, pegamos uma parte dele e vamos consumi-lo, Porque a maioria acredita que não tem problema em fazer isso. Às vezes não gosta de ver o bicho sendo morto, mas a carne estando no seu prato, ninguém tem problema com isso, Mas se você abandonar essa carne que você pegou, que você teve acesso, do jeito que ela está, sem fazer nada, se você comprou a carne e deixa ela lá, pendurada, sem fazer nada, você não bota na geladeira, você não bota sal, você não faz nada, vai acontecer o que com ela? Ela vai apodrecer. Por quê? Porque ela é uma parte de um corpo morto. Ela vai seguir o seu curso, vai seguir o fluxo natural da sua circunstância, da sua natureza. Mas se ela for salgada, se ela for revestida de sal, acontece o que? Ela é preservada para o seu processo de apodrecimento. Salgar uma carne, meus irmãos, é quase como devolver a vida para ela, porque impede que aquela carne continue morrendo. É como se pausasse o processo de morte, o processo de apodrecimento. Assim é a presença da igreja no mundo. Lembre que nós não vamos falar especificamente sobre o sal, estamos falando da igreja, estamos falando dos discípulos. Então, se o sal conserva, e Jesus estava falando ali com aqueles que representavam a sua igreja, o que ele está dizendo, olha, vocês, como o sal da terra, têm a função de preservar, de retardar o apodrecimento, retardar a deterioração. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo apodrecido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que, se deixado por si mesmo, sem nenhuma intervenção, ele vai seguir o seu fluxo de se deteriorar, de apodrecer, de se tornar completamente inútil, completamente descartável, de não servir para nada. Mas nós, como igreja de Cristo, presentes nesse mundo, fomos espalhados. Jesus pegou sua igreja, pegou o sal da terra e espalhou pelo mundo inteiro, por todas as partes, ao longo de todas as eras da humanidade.
para justamente impedir que esse mundo apodreça de uma vez por todas. O mundo por si só tende a apodrecer rapidamente, mas nós fomos espalhados para preservar. E como é que isso acontece? Através da conduta correta dos crentes. Através de uma vida santa, que impede que a corrupção tome conta de uma vez por todas desse mundo. Então, se você vive da mesma forma que o mundo, você só está colaborando para ele apodrecer também. Se você está fazendo tudo que todo mundo faz, se você fala o que todo mundo fala, se você pratica as mesmas práticas que todo mundo pratica, você está contribuindo em quê para que o mundo seja diferente? Você simplesmente está acelerando o processo de apodrecimento dele. Mas se você foi transformado por Cristo, você não vai querer mais levar essa vida apodrecedora. Você não vai mais querer viver essa vida que contribui para que o mundo se destrua nos seus próprios pecados. Você vai querer viver uma vida que contribua para a restauração, para a cura do que já está apodrecido. Fazendo o que é correto, fazendo o que é justo, fugindo do que é mal. E aqui ainda é preciso deixar uma coisa muito clara, né? Para que você seja sal, que conserva, que preserva, você não pode ser sal no saleiro. Né? O sal que você, quando você compra, tira do saco, bota lá no seu potinho, bota no seu saleiro, seja lá onde é que você guarda o seu sal. Se ele continuar lá, ele vai servir para quê? Para nada. Para o sal cumprir sua função, ele precisa entrar em contato. Ele precisa sair. E se nós, igreja, somos sal da terra, meus irmãos, o saleiro é aqui. O saleiro é esse templo, essas 4 paredes onde nós nos reunimos. Se nós não tivermos contato com as pessoas que estão fora da igreja, se nós não tivermos contato com as pessoas que pensam diferente de nós, que têm uma outra fé, uma outra forma de crer, uma outra forma de levar a vida, como é que nós vamos preservar a vida dessas pessoas? Como é que nós vamos ter contato com elas para que a santidade de Deus, que Ele colocou no nosso coração, possa de alguma forma parar ou atrasar o apodrecimento da vida das pessoas que não o conhecem? A igreja não influencia o mundo se isolando dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele, penetrando nele. Muita gente, depois que vira crente, acaba se isolando das pessoas, se tranca em casa, corta o relacionamento com todo mundo de fora. Como é que nós vamos salgar a vida de alguém se escondendo? Como é que a gente vai preservar a vida de alguém com quem a gente não tem contato? Eu não estou falando de fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. É claro, né? Obviamente, senão a gente não ia estar contribuindo para a preservação. Mas de estar presente na vida dessas pessoas, de alguma forma, justamente para fazer a diferença, para mostrar outro caminho, para trabalhar para que aquela pessoa não apodreça por completo, sem que ninguém jamais tenha chamado a atenção dela para a situação terrível em que ela se encontra. Então nós, como sal da terra, temos que saber que os cristãos, a igreja ao longo do tempo, meus irmãos, deu muitas contribuições para que esse mundo não tivesse apodrecido de vez. Se não fosse a igreja presente ao longo da história da humanidade, esse mundo certamente já tinha se deteriorado. Os cristãos levaram o ensino para as pessoas pobres. Os cristãos criaram universidades. Os cristãos criaram orfanatos. Se existe orfanato hoje, é por conta da ação da igreja, porque existe ordens claras na Bíblia de que a igreja tem o dever de proteger a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro. E nós, obedecendo esse mandamento, obedecendo essa instrução, criamos instituições, organizações, frentes de trabalho que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Não aceitamos que o mundo continuasse seguindo o seu caminho apodrecedor. Ficamos inquietos, insatisfeitos, não concordamos com a forma como as coisas estavam acontecendo, e Deus usou a sua igreja, usou seus discípulos para que esse apodrecimento então cessasse, ou pelo menos fosse mais, demorasse mais de acontecer, né? Acontecesse em um ritmo mais lento. Quantas vezes a igreja não contribuiu para mostrar a santidade agora de Deus através de artes, né? De música, de pintura, de literatura. Iniciou movimentos beneficentes para ajudar os despossuídos, trabalhou fortemente para a abolição da escravatura, né? Viu pessoas sendo tratadas como material de troca, material de compra, como bichos, como se não fossem seres humanos, e falaram: não, essas pessoas são imagem e semelhança de Deus. Não é possível que vocês não estejam vendo o que é que está de errado com esse mundo. Não é possível que vocês não estejam vendo o que é que está, como as pessoas estão sendo tratadas, e achando que isso é normal, achando que Deus se agrada com essa forma de tratamento, porque não se agrada. Então, meus irmãos, muitas mudanças na nossa história, muitas mudanças.
influenciado, você é privilegiado por tantas coisas que são resultados da ação da igreja no mundo, que às vezes você nem sabe. Por quê? Porque a igreja é o sal dessa terra. Deus nos usa para preservar, Deus nos usa para dar um outro caminho, uma esperança para esse mundo adoecido. Mas como é que tudo isso ia acontecer se a igreja se escondesse dentro de suas quatro paredes e deixasse o mundo explodir? Falou, o que interessa é a gente estar aqui, adorando a Deus, quem quiser estar aqui, esteja. As pessoas foram convidadas, a van passou na porta de todo mundo, quem não quis vir, o problema é seu. É assim, meus irmãos, que nós vamos preservar? É assim que nós vamos conservar? Não é, né? Muitas pessoas não virão para cá, mas nós iremos para lá. Nós iremos atrás deles, né? Nós iremos colocar nossa vida à disposição de Deus, nas mãos dele, para que ele possa salgar a vida de outras pessoas. Então, em muitos sentidos, a igreja tem sido usada por Deus para conservar a sociedade onde vivemos, ao invés de adoecê-la. Então, a gente, para ser sal, se nós estivermos em contato, não vamos servir para nada. Vamos ser uma igreja inútil. Ou melhor, não seremos igreja, né? Porque a igreja de Deus não foi criada para ser inútil, né? Se o sal, que é para salgar, que é para conservar, não está cumprindo o seu propósito, ele serve para quê? Para nada. Para ser jogado fora. Não é mesmo? Segundo, qual a outra função? Essa é talvez a mais conhecida, né? Que a gente faz uso todos os dias. A função, talvez das mais importantes do sal, é dar sabor. Né? Salgar, né? Realçar o sabor ali daquele alimento que a gente está passando o sal. Todo mundo sabe que se tem uma comida sem graça, que não tem graça nenhuma de comer, é uma comida sem sal. A gente até usa uma expressão, né? Sem sal, para dizer que alguém falta vida, né? Falta ânimo, não tem graça, né? Falta um tchan, assim, uma coisa a mais naquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa sem sal, né? Essa comida está sem sal, essa festa está sem sal. Enfim, a gente usa essa expressão para várias coisas, porque a gente sabe que uma coisa sem sal não é uma coisa boa, né? A gente às vezes, até por questão de saúde, se acostuma com muita força, com muito esforço a comer comidas que não tem sal nenhum, ou às vezes só tem um pouquinho, mas não é uma decisão fácil, né? Mas o sal, quando está presente, transforma qualquer alimento, transforma qualquer comida, né, se for bem feito, em um alimento agradável, um alimento bom de se degustar, bom de se consumir. Mas é interessante uma coisa, quando você olha para a comida, como nós vamos olhar daqui a pouquinho, né? Você vai olhar para a panela ali, você vai olhando no olho assim, conseguir ver, rapaz, essa comida aqui está no ponto certo de sal. Você vai conseguir fazer isso? Ou você vai olhar e falar assim, rapaz, acho que exageraram, pesaram a mão aqui, viu? Acho que minha pressão vai subir, não vou poder comer não, vou ficar só no arroz. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso, né? Porque o sal, nem cheirando, você é capaz de discernir, né? Uma comida não muda o seu cheiro pelo sal. Não muda o seu visual, não muda ali a forma como, a sua aparência, a forma como ela parece para nós. A única forma de saber se uma comida tem sal ou não é como? Provando. Na primeira garfada, no primeiro contato do alimento com seu paladar, você já sente logo se o sal está ali ou não. Assim é a situação da igreja no mundo, a ação da igreja no mundo muitas vezes. Assim como o sal age de forma invisível, mas notável, a igreja muitas vezes está trabalhando também de forma invisível. As pessoas não estão vendo quanto bem a igreja de Deus está fazendo a esse mundo, mas ela está provando todos os dias da graça de Deus. Provando todos os dias das bênçãos que Deus tem derramado para a humanidade através da sua igreja, através dos seus filhos e filhas. A atuação da igreja, meus irmãos, é dessa mesma forma. O mundo não vai aplaudir, muitas vezes, o mundo não vai reconhecer o trabalho, o mundo não vai parabenizar os cristãos. Por quê? Porque eles não reconhecem que a igreja é uma coisa boa nesse mundo. Não reconhecem que a igreja é o sal dessa terra. Mas eles vão continuar provando dos benefícios da nossa presença, o benefício da presença de Deus através de nós nesse mundo, todos os dias. Então, só pelo fato de estarmos manifestando a santidade de Deus entre as pessoas, mostrando que existe uma vida melhor para se viver do que uma vida sem sal, uma vida que o pecado tirou o sabor, já vamos estar sendo uma bênção na vida dessas pessoas. Nós não fomos chamados para... Como é que nós vamos salgar a vida das pessoas, né? O pecado, meus irmãos, tirou o sabor da vida. Deus criou uma vida farta. Deus criou uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, uma vida em completa comunhão com Ele.
Uma vida que não existia qualquer separação da presença dele. Mas o pecado rompeu com isso tudo. O pecado tirou toda a glória que Deus tinha compartilhado conosco. Toda a santidade que Deus tinha colocado no coração do homem foi lançada fora. E a vida tornou-se uma vida sem sabor. Tornou-se uma vida ruim. Uma vida difícil de degustar. É por isso, inclusive, que as pessoas acabam buscando coisas para dar gosto na sua vida desesperadas. Elas sabem, elas reconhecem que a sua vida está sem graça, que a sua vida não está completa, que está faltando uma coisa, é uma vida que não é satisfatória de se viver. E acabam querendo buscar nas outras coisas desse mundo alguma coisa que lhe dê sabor, só que elas não vão encontrar. É por isso que Deus nos colocou aqui, para que as pessoas não vivam uma vida sem sal. E aqui também, mas aqui também tem um alerta, né? Qual é o contrário de uma comida sem sal? Uma comida muito salgada, né? Uma comida com a mão pesada no sal. Assim como é ruim comer uma comida sem sal, é também muito ruim comer uma comida com muito sal. A gente não aguenta comer nenhuma das duas. Só que se o que salva a sociedade é a santidade da igreja, se os cristãos pesarem a mão no sal, né, o que dá sabor é a nossa vida, a nossa prática, a santidade de Deus através de nós. Só que às vezes com a sua santidade você está usando isso como considerado, ser infeliz, vá transformar sua vida, tome vergonha, pare, larga esse negócio aí, joga isso no chão, arranca, dá a volta por cima. Não tem hora de falar essas coisas, né? E Deus nos direciona. Mas se seu relacionamento com as pessoas de fora é só esse, é só com o dedo apontado, é só falando alto, com o peito estufado, o nariz em pé, esbanjando, esfregando na cara da pessoa que você é melhor do que ela vive uma vida pior do que a sua, você está pesando a mão no sal. Você está tornando sua presença insuportável para aquela pessoa. Você vai se tornar um crente chato, ou uma crente chata. Você vai se tornar uma pessoa que aquela pessoa não vai ter prazer nenhum de estar presente, logo vai estar perdendo a oportunidade de ser usado por Deus para trazer sabor à vida dela, através da ação de Deus em sua vida. Então, meus irmãos, a gente não pode pecar pela ausência, pela falta, né, de não estar presente na vida das pessoas, de não ter